de novo, então, Lisiane, se quiser voltar, a gente continua no Instagram. Pessoal do YouTube, perdão aqui a interrupção, né? É porque o Instagram expulsou a gente. Pronto, vou te convidar aqui. Ver se ele tira. Pronto, maravilha. Acho que Então, agora deu, né? Deu. pronto, voltamos. Peraí, ele ainda não te. Você ainda não entrou. Sério? Tô te vendo. Tô vendo duplo. Você tá vendo duplo? Ah, Aham, então tô tá bem. vendo. Porque eu só estou me vendo, mas tá bom. Se você tá se vendo duplo, Não, eu tô me Instagram. vendo duplo. Então tá bom, o pessoal deve estar vendo duplo também. Deixa eu aproveitar e perguntar. Pessoal que está assistindo a gente no Instagram, responde se vocês estão vendo a minha carinha e a carinha da Lisiane. Se vocês tiveram. Então vamos continuar. Só bugou aqui no meu. A gente continua conversando. Maravilha. Tá certo. Estão dizendo que tá sem som. Som. Tá sem som no Instagram? Tem som? Todo Que mundo? legal. Só eu, Lisiane? Aonde que tá Não, sem estão som? dizendo. A Terezinha falou que está sem som no Instagram. Vamos ver se é questão dela, se É. tá. Quem tá assistindo fala se tá com som, se tá tudo certo pra gente poder continuar, né? Que tava tão interessante o assunto quando ele expulsou a gente. Ele nem avisou assim, o vídeo vai ser encerrado em 5 minutos, não. Ele só, pof, cortou a gente. Tá vendo? Por isso que eu prefiro fazer live no Ai, YouTube. A gente pode ficar 8 horas. Bom, tá as com outras som. pessoas estão com som, então é uma coisa só da Terezinha que tá sem som. Então vamos continuar. Vamos recapitular, que cortou no meio da sua frase, né? Você estava falando. Eu tava falando assim, ó, que tem pessoas, né, que moram em lugares que são de menor poder aquisitivo, vamos dizer subúrbio, mas elas passam um dia trabalhando no centro, em comércio, enfim, né, e estudando, seja o que for. Só que à noite elas voltam para o lugar, para o subúrbio, para as favelas, enfim, né, esse lugar que eu tenho baixo poder aquisitivo. A pessoa estuda, faz faculdade e ela parece que ela não consegue sair, ela não consegue prosperar. E por quê? Porque o meio onde ela vive, de fato, não permite, parece que segura a pessoa, né? Sim. Então, olha o quanto que isso poderia contribuir em diminuir, vamos dizer assim, quem sabe até eliminar, né, uma utopia um pouco maior, a questão de pobreza, né, a questão de... É porque, gente, se tu revitalizar bairros com baixo poder aquisitivo, meu Deus, melhora tudo na vida das pessoas. Tudo, É. E né? Tu reduz tudo, tu reduz estresse, você reduz problema de saúde, você reduz falta de conhecimento, completamente tudo. Só que a gente depende de uma junção de forças, né? é, São gestão pública, privada, pessoas que têm conhecimento. E eu acho que o que veio mostrar no Rio Grande do Sul, um ponto positivo, apesar de tudo, foi a união das sim, pessoas em querer mudar, a união das pessoas em ajudar, porque tá vindo ajuda de todo canto, vamos dizer, até fora do Brasil, né? sim. Então, quando as pessoas se juntam, eu acho que as coisas acontecem, as coisas mudam. Quando envolve a questão privada, pública, é, tem pessoas que não têm o que doar, doa um abraço, um sorriso. Eu acho que tudo contribui, né? Eu acho Sim. que está sendo um ponto positivo foi isso. Mostrar para as pessoas, porque o Brasil é um país gigante, nós temos um território, né, muito grande. O Rio Grande do Sul hoje é o tamanho de um país, se tu for pegar, né? Um país da Europa, enfim.
Então, como que isso movimentou? Eu acho que gerou um sentimento humanitário. Eu acho que aumentou um pouco essa questão de amor, de ajudar o próximo. Então, teve um ponto positivo nessa história toda, né? Sim. E eu acho que usar isso agora para melhorar as cidades, eu acho que seria algo muito pontual a ser feito. Eu acho que emergencial, acho que está na hora. Sim. E seria muito bom, né, se pelo menos algumas dessas cidades que vão precisar ser reconstruídas, que levassem em consideração, né, que aproveitassem a oportunidade para mudar a maneira, né, já que originalmente, né, as cidades foram feitas sem essas considerações, e que isso gerou, né, as consequências que a gente vê, né, tão desfavoráveis, que se aproveite, né, a oportunidade, porque a gente vê aí várias, não só, né, a gente está aqui falando do Feng Shui porque é a nossa área de estudo, né, a qual a gente se dedica, mas tem muitos outros, essa questão da permeabilidade, né, de criar esses parques alagáveis, de você ter aí regiões com vegetação, né, a importância disso tudo, né, e nem precisaria a gente dizer, porque as pesquisas todas deixam isso muito claro, né? E então tudo bem, já está feito, tem que refazer, a gente entende a dificuldade, né, de mudar o que já existe. Mas já que vai ter que refazer, né, vamos fazer melhor e levar essas coisas em consideração, né? Eu lembrei agora, e você falou dessa coisa das pessoas se unirem, de fazerem junto, né? E as pessoas podem mudar as coisas, né? Não precisa ficar esperando uma iniciativa do governo, de alguém que está lá em Brasília, que não está nem vendo o que está acontecendo, né? Ou de um político que às vezes nem mora ali, né? Aqui no Rio, por exemplo, nosso atual prefeito, ele só voltou dos Estados Unidos para se candidatar. A hora que acabar o mandato dele, com certeza ele vai embora. Então, ele é uma pessoa que ele não está nem aí para o que vai acontecer com o Rio de Janeiro. A gente está penando aqui e a gente sabe, né? Mas a gente não tem que ficar parado, né? As iniciativas coletivas, populares, civis, né? Elas têm um poder de transformação muito grande, né? Aqui no Rio, ano passado a gente andou fazendo umas divulgações em função da pedra, né, de compensação, do menhir que a gente colocou aqui no Rio, né, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, que foi na Alameda Sandra Alvim, né, e que eu acho um exemplo fantástico, né, Alameda Sandra Alvim são 7 quarteirões, e que foi planejado para serem praças, né? Então, ela é cortada só, esses 7 quarteirões, ele é cortado só no meio, né? Só uma vez por uma avenida. Os outros quarteirões, né? 4 de um lado e 3 do outro, eles são totalmente interligados, quer dizer, as ruas ficam sem saída quando chegam nessa alameda, né? E era uma região que, desde que ela foi criada no papel e que as ruas foram criadas, nada foi feito ali. Então, era um grande terreno baldio que, quando ela foi revitalizada, foram tirados, eu perdi a conta, mas foram talvez mais de 10 caminhões de entulho, né? Nossa. Então, era um lugar que ficavam, ficavam pessoas drogadas, estava quase virando um ponto de uma cracolândia aqui, se a gente pode dizer, né? Era sujeira porque ficava entulho, entulho atrai bicho, né? Então era um lugar sujo, perigoso. E aí, por conta disso, existia um movimento de pessoas que queriam transformar em avenida. Ah, não, isso aí é perigoso, é ruim, né? Então vamos transforma em avenida, pronto, e vira mais uma avenida no bairro, também com interesse em especulação, né?
E aí a Isabelle Delois, uma arquiteta, urbanista, ela adotou. Então eu acho interessante isso, que existe a possibilidade, aqui no Rio existe, eu não sei se todas as cidades têm essa possibilidade, mas pessoas físicas podem adotar espaços públicos. A gente sabe que as empresas podem fazer, mas pessoas físicas, se tiverem disposição, podem fazer. Então, a Isabelle adotou a Alameda, mobilizou as pessoas, ela é uma pessoa que já tinha esse espírito, né? Me pergunto se é porque ela não é brasileira, né? Ela está aqui desde criança, mas ela é, né? Os pais e ela mesma nasceu, acho que na Suíça, se não me engano, né? E então, assim, a gente, por que que eu tô falando isso de ser ou não brasileira, né? Porque os brasileiros, eles têm uma coisa assim de ser muito acomodados e esperar que o governo faça, né? E os europeus, os povos da Europa, como um todo, né? Eles são mais assim de tomar para si a responsabilidade e ir lá fazer, né? Então, Isabelle, com essa disposição, ela adotou, mobilizou uma rede de voluntários, né, e transformou a Alameda, que hoje em dia é um grande bosque, inclusive o trecho, né, esses quarteirões que ficam mais perto do Parque Chico Mendes, que é uma área ecológica aqui do Rio, do bairro, né, chama de zona de amortecimento. É uma zona de transição da Hum, vegetação próxima ao Parque Chico Mendes, onde as espécies podem vir. Então, sempre tem lagarto, cobra e diversos pássaros, né? Então, por iniciativa de uma pessoa que adotou e mobilizou, a partir dessa mobilização dela, né, vários voluntários, então isso foi, já tem 5 ou 6 anos, acho que vai fazer 6 anos, que ela adotou a Alameda. E isso transformou, é uma luta constante, né? Porque sempre tem as pessoas com a mentalidade fraca que destroem os bancos, destroem as placas, quebram as lixeiras, né? Pessoas sem menor senso de civilidade, né? Então é um desafio, mas é uma coisa que é possível, né? hum, As pessoas tomarem para si a cidade e dizerem a cidade é minha, né? Que isso é uma coisa que eu ouvi na época da faculdade, né? Que a diferença, né, entre a mentalidade de você pensar o que é público não é de ninguém, então eu não cuido e não dou valor, ou o que é público é de todos, então vamos todos cuidar, né? é, isso aí. É, Que bom que tu ainda tem um lugar assim, porque aqui em Balneário não tem praça. Eu, aqui não temos praça. Não Pois temos é, praça. mas a gente correu o risco de ficar sem aqui, né? Mas uma coisa que eu gosto muito aqui no meu bairro, né? E que eu acho que quem é de fora talvez não tenha noção, né? Porque o Recreio dos Bandeirantes, ele está do lado da Barra, mas ele é muito diferente da Barra, né? A Barra, ela tem uma densidade muito maior, né? Prédios muito altos, a não ser no trechinho ali do Jardim Oceânico, que só pode construções baixas, né? Mas a maior parte da Barra, você pode ter edifícios de, sei lá, 20 andares, é uma densidade muito grande, né? E a não ser pelo parque, pelos grandes parques, né, junto da lagoa, né, você tem muito poucas áreas verdes, né, na Barra em si. Tem margeando, né, ao redor da Uhum. Barra. E aqui no Recreio, a urbanização aqui que foi feita, o planejamento urbano daqui, a gente tem uma quantidade de praças enorme. Eu diria que a cada 3 quarteirões tem uma praça. Eu percebo Não. que é mais ou menos isso. A cada 3 quarteirões tem uma praça. Então, isso traz uma qualidade para o bairro, né, que é muito diferente. Além
tem algumas pontas, né, do Recreio que podem prédios mais altos, mas essa região aqui onde eu moro só pode prédios de até no máximo 4 andares, né? E tem essa coisa de você anda, tem uma praça, você anda, tem outra praça. E aí você tem avenidas que tem o canteiro central totalmente arborizado, não é pavimentado, é grama com árvores e arbustos, né? E os moradores naturalmente adotam. O prédio que está em frente vai lá e cuida daquela planta, planta alguma coisa e então, foi uma experiência que eu busquei, não é por acaso que eu vim morar aqui, né? Foi uma experiência de, embora eu esteja dentro da cidade, uma cidade grande, né, como Rio de Janeiro, mas eu tenho uma experiência aqui dentro do bairro mesmo, não só porque eu estou perto da praia, porque eu posso ir à praia, ok, isso é uma grande qualidade, mas o bairro em si, né, tem essa qualidade de ter muita arborização, de ter muitas praças, né? Então, isso tudo vai trazendo qualidade, né? E evita o que Uhum. dentro do Feng Shui a gente chama de Shati, que são as energias agressivas e nocivas, que estão, o que gera o Shati? É a aceleração, né? Porque na natureza não existem linhas retas, né? Tudo na natureza é sinuoso ou irregular, né? Então, as, as, as retas, elas aceleram artificialmente a energia de uma maneira que não existe na natureza. Meu Deus do céu, as crianças estão felizes aqui. Então, o que acontece? Quando você cria retas muito longas, né, você acelera o fluxo da energia e isso se torna nocivo, prejudicial à vida. Então, mesmo quem conhece o Feng Shui sabe, as quinas, quina de armário, quina de parede, pode ser prejudicial para a saúde. As pessoas têm noção disso em pequena escala dentro dos imóveis, né? Mas isso, numa escala maior, você ter uma grande avenida comprida, ininterrupta, isso gera uma energia disruptiva na cidade, que é prejudicial para a energia, para todas as pessoas que estão ali. Então, quando você está num bairro em que, sim, tem uma grande avenida aqui, né, a Avenida das Américas, que vai, tem quilômetros e quilômetros, né, que atravessa o bairro todo, vai do comecinho da Barra até o final do Recreio, né, mas o núcleo do bairro em si, né, você tem ruas que são interrompidas, então você anda 2, 3 quarteirões e tem que dar a volta numa praça porque a praça fica ali no meio da rua, né? Então, essas ruas menores, aqui no Recreio, só o que tem sinal é a Avenida das Américas. Todas as outras ruas daqui de dentro não tem sinal. Não tem sinal, porque claro que você pode acelerar o carro em 3 quarteirões, mas daqui a pouco vai ter uma praça. E aí você vai ter que reduzir para contornar a praça. Então, isso é uma coisa que obviamente, o meu bairro aqui não foi construído levando em consideração o Feng Shui, mas é uma das qualidades do Feng Shui que pode ser aplicada em cidades, não ter grandes retas que perturbam, né, o fluxo da energia e geram uma energia de tensão que gera estresse, que prejudica a saúde. Então, você aplicar esse conceito do Feng Shui de evitar essas longas retas que aceleram artificialmente o fluxo do Qi, né? E privilegiar os fluxos mais sinuosos e irregulares, né? Trazendo mais qualidade, e que é isso que está lá, né? Quando a gente começou a live, a gente falou dessa cidade de techs que não tem sinais,
Por que não tem sinais? Justamente porque as ruas não são retas, as ruas são octogonais, né? Então isso impede que exista esse fluxo acelerado e gera uma qualidade de uma cidade que não precisa de sinais. Uhum, Porque uhum. os fluxos são adequados, são compatíveis com a vida humana, né? Você insere a cidade numa escala saudável. Que diferença, né? Porque aqui em Balneário a verticalização é, é única, né? Eu acho que é a cidade mais vertical que temos aqui no Brasil, acho que é Balneário, né? Porque o Eu tamanho aqui acredito do que sim. aqui é verticalização, então a gente tem esses corredores de vento, porque se você pega a rua reta ao Nossa, mar, tu tem um corredor de vento, então tu tem um chati, né? Tu tem um é, chati que ele vem reto. Praças aqui não tem praça verde arborizada com grama, não existe, não tem, nossa, um não desafio, tem. né? Então, às vezes a sensação, é que assim, a sensação que eu sinto, né? Que eu preciso ir para o mato, eu preciso pisar com o pé no chão, eu preciso ir para algum lugar, sabe, para respirar. Então, se tu observar, e as pessoas não entendem, as pessoas acham, elas não prestam atenção nisso quando vão escolher uma cidade nova, um lugar novo, porque todo mundo tem a ideia, nossa, balneário, ai meu Deus, um monte de prédio, muito legal, porque lá tem tudo, sim, tem tudo, funciona 24 horas, funciona 24 horas. Mas tem um outro lado, que você tem que ter um controle emocional, né, muito mais equilibrado, por exemplo, de quem mora num lugar com 2, 3 mil habitantes, que tem aquele negócio que ainda se baseia pelo sino da igreja, que é 6 horas da tarde, que né, na minha infância era assim, tinha a igreja, a praça e não existia relógio. Então a gente brincava, tem aquele negócio né, de andar na rua a pé, andar embaixo de árvore quando é muito calor, quando é no verão, tem essas sensações, né? Por exemplo, essa Sim, arquiteta que fez essa praça aí, ela não é brasileira, mas ela tem na sua memória celular da onde ela veio. Então, ela está isso. transformando o lugar onde ela está, mas com conhecimento da onde ela nasceu, né? Então, a partir daí, tu começa a ver que o campo é muito vasto quando tu vai para o urbano. Sim. Isso que a gente nem falou de geobiologia, a gente só falou de Feng Shui, né? Então, imagina se usar todas as Nossa, coisas. Se verdade. usar... Eu também lembrei da geobiologia, mas é que o assunto já é tão rico só com o Feng Shui, né? Mas a geobiologia é outro fator a considerar, porque como eu mencionei, né, aqui na Alameda a gente fez uma intervenção urbana colocando rochas de equilíbrio, né, dos fluxos energéticos do planeta, que é o campo da geobiologia e é outra área, né, onde você tem benefícios concretos, né, Uhum, uhum. na aplicação com a geobiologia também em áreas urbanas, né? E também é uma outra disciplina, né, que trata da influência do invisível sobre a saúde, o bem-estar das pessoas, né? Por Totalmente. uma outra linha, né? Mas que também traz aí uma outra riqueza, que também estuda os fluxos, que também estuda padrões energéticos, né, para inserir as pessoas dentro desse contexto, né? Inclusive dentro no campo da geobiologia, né, a gente tem aqueles exemplos clássicos, né, que aí é um estudo que já vem da Europa, né? Ah, e aí a gente tem o histórico, né? Por exemplo, de algumas cidades alemãs que têm estudo de geobiologia e que, da mesma maneira como
aqui se condenam prédios porque a estrutura está condenada, não pode ser habitada, né? A gente tem histórico aí na Alemanha de cidades que levam a geobiologia como um dos parâmetros para o Uhum, zoneamento, para a construção das cidades, uhum, né? E que, quando percebem por esses fatores que são invisíveis, mas não menos concretos por serem invisíveis, e que não permitem construção nesses terrenos, porque são terrenos que são nocivos à saúde, né? Então, uhum, e isso foi descoberto a partir de pesquisas identificando a incidência de câncer numa determinada região, e, digamos, todos os moradores daquele prédio tiveram uhum, câncer e todos uhum, eles dormiam na mesma prumada, né? Dormiam no quarto que ficava na mesma prumada. Então, o governo percebeu inteligentemente, né, que ali não era uma área saudável. E isso tem, até economicamente, isso tem um ônus para o governo. Se o governo é responsável pela saúde pública, né? E tem uma construção que faz as pessoas adoecerem, isso sobrecarrega o sistema de saúde. sim, Então, o governo assume essa responsabilidade e fala: aqui não é salubre, não é saudável, aqui não pode construir, porque é uma região que adoece as pessoas, né? Então, uhum, é um outro aspecto também, né, que seria muito interessante levar em consideração ao planejar e construir novas cidades, estudar essas zonas saudáveis ou não saudáveis, né, na hora de fazer o planejamento urbano. uhum. Nossa, isso geraria tanta prosperidade, né? E, de novo, eu volto, não é à toa que a China está dominando o mundo. E aí eu acho que as pessoas ainda não prestaram atenção, né? Eu acho que nós podíamos, assim, nos colocarmos, né, à disposição, porque eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento, porque para você mexer nessa área você tem que ter a formação de urbanista, né? Isso. Tu tem que ter a formação de urbanista, e formação de urbanista com esse conhecimento são pouquíssimos, eu acho que tu pode contar, né, nos dedos das mãos quantas pessoas, É, quantos profissionais que têm essa formação. Eu acho que está mais do que na hora, né, da gente começar, a gente se coloca à disposição, né, para isso, orientar, para passar i- informação, e quem isso. sabe até se tem algum profissional que está nesse grupo, né, dos profissionais que estão trabalhando naquela região de Porto Alegre, eles estão juntando esforços e conhecimento e mãos, né, agora para projetar, para saber como, material de construção, todo esse tipo de coisa. Por que não iniciar a partir de agora de uma Sim, forma diferente? a gente coloca aqui o nosso conhecimento à disposição, né, para quem tiver interesse. A gente falou assim, a gente pensou na possibilidade de ah, participar aí de grupos de estudos, esclarecendo, né, e trabalhar aí, digamos, se forem montados grupos de arquitetos e urbanistas que vão colaborar, né, voluntariamente nesses novos planejamentos, a gente está disposta a entrar também voluntariamente com o nosso conhecimento, né, e agregar aí em todas as considerações que já existem ao se planejar uma cidade, né, a gente está disposta aqui a colaborar com esse nosso conhecimento, né? Agregando essas informações do Feng Shui e da geobiologia nessas propostas. E Desde que, também, né, Aline? né, se as pessoas estiverem abertas, porque a gente também não quer.
impor que E, nada funciona imposto, né? Mas a gente está aberto para colaborar e se unir, porque a nova era, até dentro do Feng Shui, né? A gente começou esse ano um novo ciclo de 20 anos, e em que o que vai funcionar a partir de agora é a colaboração e a gentileza. uhum, E não mais a imposição ou a dominação hierárquica, né? A gente tem aí 20 anos exatamente. pela frente em que são as iniciativas colaborativas que vão funcionar. E eu acho que também a gente pode deixar um recado, né, para gestores públicos. Quem sabe exista alguma alma sábia que queira implementar isso nas suas cidades. Eu acho que está na hora de ouvir os sininhos, né, para mudar. Porque se Eu você, quero, eu quero, gestor, eu quero deixar aqui mencionar, né, que você falou de exemplo. Eu tenho um cliente de Pato Branco, ele é construtor, o Clóvis, da Pado. E o Clóvis, o pai dele, ele é engenheiro, o pai dele também é engenheiro, o pai dele também construtor, né? E o pai dele foi prefeito da cidade por 2 gestões, se não me engano. E o pai dele tinha esses conhecimentos e chegou a fazer um mapeamento de geobiologia da cidade, né? Identificando então, uma pessoa visionária. Então, por que que eu trouxe isso? Porque às vezes a gente fica achando que é utópico e que não existe, mas quem sabe, não, mas já então é uma coisa que existe no Brasil, né? Já existiu há algumas décadas atrás, né? Sim, pessoas já fizeram movimentos nesse sentido de, claro, uma cidade pequena, né? Ah, há décadas atrás, né? Hoje em dia Pato Branco também está crescendo muito, né? Mas esse mapeamento, né? Numa escala de cidade. E exato, então é possível e algumas pessoas já experimentaram isso. eu acho que assim, as cidades pequenas você consegue fazer um trabalho numa escala meio geral, né? Mas as cidades maiores, você começa como? No planejamento do crescimento e tu vai adequando, você vai adequando, é um dia após o outro, Isso, e quando você vê, as coisas vão se tornando um rumo muito melhor, né? E isso, quem sabe assim futuramente você não consegue deslocar até o centro principal da cidade, porque conforme tu vai redirecionando o crescimento dela, você vai expandindo ela para outro lado, você vai ter que levar toda essa infraestrutura junto com o crescimento. isso, Então, a partir daí, as modificações elas acontecem, os paradigmas, né? Eles vão se alterando e vão se modificando. isso. Mas ai, adorei a Então é nossa isso, conversa. né? Temos que encerrar, porque olha, já bateu aqui 1h40. A gente falou assim: vamos falar 1 hora, né? Eu falei: 1 hora de live. Estamos aqui 1h40, já fomos expulsos pelo Instagram, voltamos. Mas agora a gente precisa encerrar agradecendo. Tem algumas pessoas que eu vi que ficaram desde o começo, né? Que estão aqui acompanhando com a gente. Luiz Carlos Nogueira comentou aqui no YouTube, né? Tem uma aqui que eu já sei que é conhecida sua, porque é a Bela Silva Basso. Já sei que é. Já sei que vem de você, Lisiane. É. Eu não Também. consigo, não consigo ver os comentários aqui, eu não consigo acompanhar daqui. Mas, A gente tá. Teve aqui, ó. A Bela olha, entrou, aí uhum. depois o Luiz Carlos também comentou. A gente está aqui com um comentário, né, da Paula homeopata, que é minha irmã, dando parabéns. Eu acho que é um assunto tão diferente que a gente não teve nem dúvidas, né? Porque assuntos que as pessoas têm um pouquinho mais de conhecimento, elas interagem, tiram dúvida, né? Hoje acho que o pessoal ficou só assim ouvindo, porque são conceitos muito, muito novos e diferentes, né? Mas o vídeo vai ficar aqui, né? A gravação, tanto no YouTube quanto no Instagram, e estamos aqui abertas, eu e Lisiane.
e também para interagir com outras, né? Porque foi assim uma oportunidade que a gente falou, vamos, e marcamos logo para segunda-feira, assim, na rapidez, né? Mas a gente tem mesmo dentro entre os alunos e ex-alunos, a gente tem muitas pessoas que trabalham com isso, né? Lembrei da Úrsula, que é aqui do Rio, que trabalha para a Prefeitura de São Gonçalo, aqui no estado do Rio, e que trabalha com ecologia, com geobiologia, com feng shui, né? Tendo a oportunidade de interagir com esses projetos da cidade, né? Então, nós duas fizemos a live hoje, mas o nosso grupo é muito rico e com certeza a gente pode interagir. Então, deixem seus comentários no vídeo para a gente continuar essa interação. E qualquer coisa a gente abre aí caixinha também. E se for o caso, se a gente vê que tem aí uma demanda, a gente faz outras lives trazendo Esse assunto. outros assuntos correlatos. Então, gratidão a todo mundo que acompanhou. Obrigada. Gratidão, Lisiane. Imagina, eu que agradeço, obrigada. Espero que todos vocês se interessem mais em busca de viver melhor, né? Eu acho que tem que buscar mais conhecimento. Por que que tu tá vivendo nessa casa? Por que que tu tá nesse bairro? Por que que tu vive nessa cidade? Quando a pessoa começa a buscar esse conhecimento, ela começa, opa, nossa, mas é isso? Meu Deus, e começa a se autoconhecer. E eu É a acho que tem consciência, né? A palavra consciência. consciência, é isso aí. Mas foi ótimo. Muito obrigada. Sim, gratidão. Até Beijo. a próxima. Tchau, tchau.